Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCVcast. Falo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e quero já de antemão dizer que nós estamos muito felizes pela sua presença aqui com a gente. Toda quinta-feira à noite nós trazemos um convidado para dar instrução, para nos mostrar algumas coisas da vida, para falar sobre suas profissões, para falar sobre seu testemunho, enfim. Coisas que são legais para a gente ver numa quinta-feira de noite, porque se você abre hoje aí o celular, ou se você vai abrir sua tela do computador, ou mesmo sua televisão, é só notícia assim ruim, sabe? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de gente boa, né? E o que eu tô trazendo hoje aqui, o assunto é de gente que é gente boa mesmo. E nós estamos em alusão, né? Porque já passou, mas nós estamos em alusão ao Dia Nacional do Bombeiro. E para isso eu trago aqui o nosso querido, já muitas vezes esteve falando conosco sobre muitos assuntos, Fabiano Pereira. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Olá a todos, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui novamente, né, falando com todos vocês aí. Fabiano veio com a gente aqui, ele falou sobre segurança do trabalho, ele falou sobre um monte de coisa, sobre essa questão mais na área de segurança, né? Mas hoje eu quero falar sobre o bombeiro. Quem é o bombeiro, Fabiano? Olha, a gente tem uma frase que a gente fala muito nos quartéis, né? Que tu não se torna bombeiro, tu nasce bombeiro. E isso vem eu acredito que vem de berço, ou até mesmo você cria brincadeiras ali, você consegue criar essa paixão também pela profissão, né? Eu vi essa profissão através do meu pai, né? Teu pai era bombeiro? Sim, meu pai era bombeiro também. Ah, sim, justifica. Então, eu vi ele saindo de casa rápido para ir numa ocorrência, porque naquele tempo, né, era mais difícil um pouco, né? Então eu vi ele combatendo incêndio, do lado da minha casa, né? Então isso vai despertando na gente, né? Vai construindo, né? Isso. Esse desejo. Exatamente. E depois que eu servi o exército, logo depois eu comecei nos bombeiros também, né? Uma pergunta que talvez também a audiência faça é: todo bombeiro é voluntário ou não? Não, existem algumas modalidades de bombeiros, né? Então vamos falar sobre isso. Isso, existe o bombeiro militar, que é concursado dos estados, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o CBMRS, que é onde eu sou ingressado, né, como bombeiro comunitário, aqui no quartel de Novo Hamburgo, da nossa cidade aqui, né? E temos o bombeiro civil, bombeiro voluntário e bombeiro de aeródromo, né? São essas modalidades que nós temos de bombeiro, né? O que é isso de aeródromo? O bombeiro, eu vou começar pelo civil. Tá. O civil é um bombeiro industrial, que a gente chama, né? Ele é um bombeiro que ele vai atuar diretamente dentro de uma indústria, numa empresa de grande porte. É um contratado privado, no caso. Isso, exatamente. Estádios de futebol, shoppings, é obrigatório ter a presença de bombeiros civis, né, para poder fazer a proteção do ambiente, né? Depois nós temos o bombeiro voluntário, que ele é um bombeiro igual ao bombeiro militar, né? Ele se iguala nas atividades, ele faz combate a incêndio e resgate, porém ele não é assalariado pelo Estado. Depois nós temos o bombeiro de aeródromo, que daí é o bombeiro de aviação, que são os bombeiros que ficam dentro dos quartéis nos aeroportos. É o que tu tá fazendo hoje. Exatamente. Hoje eu estou lotado também no quartel do Salgado Filho, que infelizmente nós estamos fechados lá, né? Sem previsão de retorno, porque o aeroporto estava debaixo d'água devido às nossas enchentes, né? Então a gente está com o quartel fechado, tivemos algumas avarias de equipamentos lá então. Hoje o aeroporto está trabalhando, os voos estão vinculados com a Força Aérea Brasileira em Canoas ali na FAB ali. E a FAB tem um efetivo de bombeiros da própria FAB dentro da instituição deles também, né? Então vocês estão de férias? Na verdade nós estamos congelados, assim, né? Estamos em off ainda, né? Não sabemos o que vai acontecer ainda aqui pra frente, né? Mas eu acredito que daqui a pouco a gente tem que voltar, até mesmo para reorganizar a SCI, que é a Seção de Combate a Incêndio lá, para poder dar continuidade ali nos trabalhos, né? Quando voltar. Ainda bem que tu citou, né? No mês de maio desse ano, então a gente viveu uma das maiores tragédias da história. E às vezes eu falo com pessoas que são de outros estados, Fabiano,
E as pessoas dizem que as informações chegam lá muito deturpadas, muito... Sabe assim, aquela coisa do passando a mão, a coisa não foi tão ruim assim e tal, né? Mas a gente que viveu esse momento aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe que foram praticamente 30 dias de chuva, né? Eu acho que nesses 30 dias deve ter dado 2 ou 3 dias de sol. Isso, exato, mais ou menos isso. E aí, olha, quase um dilúvio. É quase um dilúvio. Quase um dilúvio. Porque amanhece e anoitece chovendo, e com o tempo, então, o que foi na época, nos comentado, falado, né, foi que a água, ela primeiro, quando ela recebe a primeira chuva, ela vai ficar molhada, obviamente, depois ela começa a ficar porosa, e por fim ela começa a ficar líquida, falando da terra. A terra passa a se tornar líquida, porque é tanta água, é tanto encharque, que aí por isso houve muitos desmoronamentos, por isso muitas ruas se quebraram no meio, por isso muita coisa aconteceu aqui no nosso estado, muitas pontes caíram, muitos diques foram destruídos e por isso a água passou totalmente, né, por cima do dique e invadiu as cidades. E eu estou falando, gente, de não ter tempo de sair de casa, né? Então, eu sei que tu atuou em muitas ações. Conta aí pra gente como é que foi essa tua atuação durante esse período. Eu não me lembro que dia foi dia 1º de maio, quando começou essa situação ali, começou as chuvas. Foi numa quarta-feira. Foi numa quarta, né? Na outra semana que começou, aí nessa semana não começou a encher ainda, começou as chuvas. Só tava chovendo, né? A enchente aí, começou em foi 5 ou 6, exatamente. Aí na quinta-feira da outra semana, pós 1º de maio ali, a gente o comando nosso aqui do quartel de Novo Hamburgo já mandou mensagem para nós nos grupos, pessoal, tá crítica a situação, tanto em Novo Hamburgo, no bairro Santo Afonso, ele foi um dos mais afetados, sim, quanto nos outros bairros, né, e também nas cidades vizinhas. Aí a gente já estava vendo situação de calamidade em outras localidades, né? São Sebastião do Caí, Taquari, as outras cidades que são banhadas por rios, né? Aí na quinta-feira de noite, o nosso comandante mandou, pode vir pro quartel. A gente foi para lá, iniciamos na quinta-feira de noite, pelo bairro Santo Afonso, ali retirando vítimas, retirando pessoas e tudo mais. A água entramos na água pela cintura. No meio das casas, a gente descia do bote para fazer o resgate, né? A água já dava no pescoço. E aí, alguns pontos. Em alguns bairros ali, tem a Vila Marrocos, que eles chamam, que é próximo do dique lá, próximo da região de Valo ali. Ali estava muito afetada, né? Inclusive, foi um dos nossos primeiros resgates. Eles ligaram pro quartel e disseram, a gente tem um tetraplégico aqui, que a gente precisa retirar ele. E o irmão dele, ele é deficiente mental também, e eles estão sozinhos em casa. Então a gente chegou lá, o tetraplégico estava boiando no colchão, né? Então a gente teve que adentrar a residência dele, porque os portões estavam fechados, não tinha como entrar. Então, algumas situações bem complicadas. Aí na sexta-feira, a gente, com a ajuda de não só os bombeiros, né? Porque se fosse só nós, não tínhamos dado conta de nada. Né, muitos voluntários, o pessoal que pesca, que tem barco próprio, todos empenhados em retirar o pessoal. E uma das ajudas que foi fundamental foram os jipeiros. Jipeiros? Exatamente. O pessoal que tem os jipes altos, ali os troller, rural, todos esses jipes que usam para trilha. Se não fosse esses caras aí, esse pessoal, os bombeiros, o pessoal que tinha barco, eles ia atrasar muito mais o trabalho. Por quê? Com os jipes, eles levavam nós até a altura de 1 metro de água ou mais, onde os carros deles alcançavam. Dali a gente já saía com os barcos. Sim. Se não fosse eles, a gente teria que ir caminhando, arrastando os barcos, ia atrasar muito mais. Aí no sábado de noite, isso até sábado de manhã, a gente ficou retirando pessoas aqui em Novo Hamburgo, né? Aí quando deu uma acalmada, deu uma cessada, sábado de noite chegou a calamidade ali de São Leopoldo. Que tinha estourado o dique e que o bairro Campina ali estava, a partir da manhã começou a encher e não parou mais. A gente pensou, não pode estar pior que aqui, né? E estava. A minha equipe, na verdade, era eu e um colega. O tenente levou a gente lá.
Tinha um caminhão do exército, tinha recém-chegado lá também. A gente chegou ali, o pessoal se jogava pra dentro da viatura e disse, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus. Meu endereço é tal, assim. E a gente não sabia por onde começar. Daí a gente montou um posto de comando para triar os endereços. E dali, depois de uma meia hora, a gente foi pra água para poder fazer os primeiros resgates, né? Então dali pra frente a gente começou a retirar gente e parou só no domingo de tarde, né? A minha equipe. Sim. Nisso já chegou mais equipes daí, né? Aí já chegou voluntários, tinha bastante gente com barco ali também que ia e voltava. E a gente, nós do quartel aqui de Novo Hamburgo, nós estávamos com 2 equipes. Depois trocou, a gente trabalha com revezamento de equipes, né? Foi mais 2 para lá. Aí os de São Leopoldo estavam em outra parte atuando, né? Então foi uma situação bem complicada ali. E ali teve situações que a gente teve que levantar o barco do motor porque pegava no telhado das casas. Então ali a água bateu ali no mínimo uns 5 metros de altura. Sim. Quando tu olha assim algumas imagens, tu vê quando o dique rompe e quero dizer assim, eu não estou defendendo ninguém, né? Mas eu estou dizendo, não existia como ele não romper. Não. Pela força que a água veio, era uma coisa assim, ó, inevitável, né? E aí a água veio com tanta força, rompeu o dique, aí sim, né, Fabiano? Aí a água adentrou mesmo os bairros, as ruas e lugares que não tem nada a ver, estão muito longe, mas mesmo assim foram atingidos, né? No sábado de noite, a gente estava lá no bairro Santo Afonso, lá próximo, quem mora aqui na região conhece ali, no Móveis Líder ali. Sim. Ali eu nunca vi na história, em 2013 deu uma enchente assim também, que a gente atuou, que alagou aqui em Novo Hamburgo, só a região aqui da Santo Afonso, aliás, do bairro Canudos aqui, que era mais vulnerável. Depois foi feito alguns sistemas anti-enchente ali que resolveu parcialmente. Então depois disso não tinha dado mais cheias desse feitio, né? E lá, eu nunca tinha visto isso. De manhã, quando eu troquei a equipe, a gente trocou a equipe na frente de um posto de gasolina, lá bem numa rótula que tem ali. De noite, quando eu voltei pra ali, a água já tava no meu joelho ali. E é longe ali, hein? E é longe, nossa, muito longe de qualquer rio, de qualquer lugar ali, né? E de noite, era em torno de umas 10 horas. Deu uma correria do pessoal lá e o pessoal correndo, estourou o dique, né? Aí o comando olhou pra nós e disse, não, vamos lá averiguar. A gente pegou um barco, a gente foi até o local lá pra ver se ele tinha rompido mesmo. Na verdade, ele apenas lavou o dique, né? Porque a água já estava cruzando por cima dele. Então, ela só aumentou, não vou dizer significativamente, mas aumentou ali, não vou dizer 1 metro, mas uns 30 centímetros de água a mais ele aumentou nas regiões que já estavam cheias, né? Então, voltando aqui, né, para o bombeiro, a atuação do bombeiro, ela é fundamental em qualquer tipo de catástrofe, seja com fogo, seja com água. Fogo, água, terrestre, né, busca e resgate, né? Então tem todas essas ações, né, que o bombeiro trabalha, né? E não mede esforço, né? A gente sempre fala, a gente dá o melhor, né? Às vezes a gente não tem um recurso específico na hora, no momento ali, né? Que é falha governamental, falha de estrutura, né? Mas faz o que dá exatamente, com o que tem. O que dá para fazer na hora a gente faz, né? Hoje, graças a Deus... Eu vou te perguntar isso, talvez é o que tu vai dizer. Sim. Como é que nós estamos a nível de equipamentos, a nível dessa região aqui onde nós vivemos? Exatamente, eu ia comentar isso aí. Graças a Deus, hoje a gente tem uma estrutura boa. Né? Não podemos reclamar. Antigamente era muito mais complicado. Né? Questão de equipamento de proteção, até mesmo equipamento de combate a incêndio, né? Os próprios caminhões. Hoje a gente já vê os caminhões de combate muito mais evoluídos, mais tecnológicos. Então a gente já tem um tempo-resposta um pouco menor, certo? E também uma efetividade a mais no tempo-resposta, graças ao investimento que o Estado faz, que empresas fazem muitas vezes também, né? Sim, privadas. Exatamente, fazem doações para o Corpo de Bombeiros, né? Tanto o Corpo de Bombeiros Militar quanto bombeiros voluntários que tem aqui na nossa região, né? E que são muito fortes, né? Os Corpos de Bombeiros Voluntários, eles atuam assim, ó, de uma maneira exemplar. Então a gente tem algumas cidades que são só voluntários. Aqui no Novo Hamburgo é só voluntário ou não? Não, aqui é militar. E aí quantos
que atuam aqui em Novo Hamburgo? Por dia ou efetivo? Qual é o efetivo daqui? Olha, não sei lhe dizer em números, mas por dia a gente fica ali num total de 4 a 5 bombeiros efetivos, né, para ocorrências. Isso é muito pouco. Aí depois tem a AT, né, que é o atendimento técnico, né, para laudos, PPCIs e tudo mais, né. Mas uma hora da ocorrência vai todo mundo, né. Então, mas o efetivo é 4, 5 bombeiros, né, infelizmente, né. Antigamente, qual seria o bom? Olha, o bom seria uma guarnição de no mínimo uns 8 bombeiros, no mínimo, né. Antigamente já chegou a ter 18 bombeiros de plantão numa guarnição, né? Mas isso a gente tá falando de bem antigamente ali, meados de 90, né? E depois só foi diminuindo, né? Então hoje é uma realidade. 3, 4 bombeiros para atender uma cidade de 250 mil habitantes. Essa seria a próxima pergunta. Se acontecem 2 sinistros na mesma hora? Hoje os quartéis de bombeiros, eles são meio que unificados, né? Os quartéis do 2º BBM, que é o Bombeiro Militar, eles têm aqui, tem Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti. Então, existe um círculo, né, de quartéis, né? Quando dá uma ocorrência de grande vulto, você vai ver que em poucos minutos vai ter muitas viaturas e efetivo. Por quê? Porque daí a gente pede apoio das cidades vizinhas, né? E aí tu tem alguém lá no comando do Corpo de Bombeiros já acionando os outros. Exatamente. Um exemplo. Deu uma ocorrência de grande vulto. Vamos colocar assim, ó. Tem uma ocorrência que me marcou muito, que eu dou como exemplo. A senhora vai lembrar. Primeiro do ano, na virada. Lembro. Lembra? Lembro. Senti o cheiro, tudo. Eu tava no culto, a gente tava no culto aqui, né? E faltou luz. Lembra que faltou luz? Eu disse, faltou luz. E eu já... mas não pode faltar luz. Daí começou aquele cheiro de fuligem, né? Imediatamente eu saí pra rua. Quando eu saí pra rua, olhei pra nossa esquina aqui, clarão ali, né? Meu carro, meus equipamentos estão todos no meu carro, né? Se não incêndio agora, eu tô com os equipamentos ali, né? O que eu fui? Eu fui pra ali, já chegou o primeiro caminhão daqui de Novo Hamburgo, depois chegou Campo Bom, depois chegou Estância Velha e começou a chegar mais quartéis, né? E a gente foi ali até as 3 da manhã combatendo aquele incêndio ali de grande proporção. Né? Foi um depósito de produtos de R$1,99, Isso, né? Então tinha muito plástico, plástico, muita coisa, né? Não, e eu me lembro que nessa noite a gente tava ali combatendo e deu 2 incêndios consecutivos na mesma hora, que daí o comandante da operação pega esse caminhão, essa guarnição e vai para tal endereço que tá um outro incêndio lá. Aí, no caso, assim, como tem muitos quartéis, quem toma a frente sempre, no caso, é o comandante da cidade. Isso, um exemplo. Temos, todo dia tem um oficial de serviço. Esse oficial, ele comanda todos os quartéis da região. Se der uma ocorrência, ele vai comandar essa ocorrência, gerir essa ocorrência, né? Aí, quando dá um sinistro de grande proporção, o comandante do socorro, que é um oficial, um sargento do quartel da cidade, chega na ocorrência e comunica a ele. Ele pode ser um tenente, ele pode ser um capitão, ele pode ser um major. Então ele comunica o oficial de serviço e diz, estamos com uma ocorrência de grande vulto e a gente precisa do senhor aqui, ou da senhora, né? Temos mulheres no comando também. E daí eles deslocam até o ponto. Nisso, o comandante do socorro, que é o do quartel que chegou primeiro, ele já vai solicitando apoio de outros quartéis. Certo? Ele já liga... É em loco que ele vai chamar, ele não vai chamar lá do quartel. Ele primeiro vai até a ocorrência para depois chamar. Isso, exatamente. Primeiro vai... O primeiro caminhão vai até o quartel, até a ocorrência. Chegando lá, identificando que é uma ocorrência de grande vulto, ele passa um rádio pro quartel, ou faz um telefone, liga pro quartel e diz, pede apoio para Campo Bom, Ivoti, Estância Velha, e de caminhão e efetivo. Aí o que eles tiver lá, eles mandam para essa ocorrência também. Interessante. É uma união de forças. Exatamente. Quando existe uma ocorrência de grande vulto, é só assim para combater, né? Sim. E rapidamente a gente consegue reunir um grande número ali. Esses dias, eu acho que foi final do ano passado, a gente teve um aqui embaixo, numa escola aqui, do lado de uma escola.
numa empresa também, de EVA, muito forte. Era final do dia, 6 horas, 7 horas, né? Ali também foi bem intenso ali. Algumas ocorrências que a gente vai marcando a gente, assim, né? Já teve muitas e muitas, né? Sim. Pois é, mas agora, Fabiano, tu disse que tu é um bombeiro voluntário aqui em Novo Hamburgo, né? Em Novo Hamburgo tu é voluntário. Comunitário, né? Qual é a formação? Vamos dizer que nós estamos aí com uma audiência e muitos têm o desejo, né, de começar a seguir essa carreira. Qual que seria esse processo para a pessoa? A pessoa ela terminou o segundo grau só, o ensino médio, terminou o ensino médio. E aí ela agora precisa optar por alguma coisa. Como que ela vai fazer? Até os 26 anos, aqui no nosso estado, tem estados que é um pouco mais, até 30, se eu não me engano. Em alguns, não sei citar quais os estados. Mas no nosso estado, no Rio Grande do Sul, aqui, até 26 anos, pode-se prestar o concurso para adentrar ao Corpo de Bombeiros, né? Aí você presta o concurso, você vai entrar ali como soldado, e daí você vai construindo uma carreira dentro do CBMRS, né? Depois tem a modalidade de voluntário, se você já passou dessa idade, ou bombeiro civil. O bombeiro civil ele é mais interno, né? Mais prevenção. Né? O bombeiro militar e o voluntário que fazem as ações de combate mesmo, resgate e tudo mais, né? Claro que o bombeiro civil tem um treinamento específico também, né? Mas ele é mais limitado. Tá, né? mas isso que eu tô perguntando. Aonde que se treina isso? Bombeiros militares, eles têm um centro de treinamento em Porto Alegre aqui, né? Que é a Escola de Bombeiros Militares. Foi onde eu me formei, né? Em 2005 a gente fez o primeiro curso lá. Aí depois eu fiz um em 2009 de novo, pelo quartel de Estância Velha ali. Então a minha formação é pelo CBMRS. Antigamente não era CBMRS, era pela Brigada Militar, né? Então eu tenho essa formação pela Brigada e pelo CBMRS hoje, né? Bombeiros voluntários recebem esse treinamento efetivo no próprio quartel. É um exemplo, eu sou instrutor também. O quartel de Araricá, aqui da nossa cidade vizinha, ele é 100% voluntário. Eu atuei na implantação ali. A gente abriu esse quartel ali, treinamos os voluntários, formamos eles bombeiros. Tá, mas aí se é um quartel 100% voluntário, tem gente para de dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Tem. Tem? Tem um mínimo de pessoas, mas tem. Às vezes eles estão em 3, mas tem. Por que 3? Um para ficar no telefone, para gerir as ocorrências, e 2 saem em ocorrência. Mas ainda o voluntariado é muito forte na nossa região. Tá, mas e como é que vivem? Doações. Às vezes as prefeituras das cidades passam um recurso mínimo ali de 5, 10 mil para quê? Abastecimento de viatura. Aí algumas empresas fazem algumas doações para alimentação dos voluntários, compra de material, faz-se parcerias. Um exemplo, os bombeiros voluntários da região que as BRs e IRS cortam eles na cidade, eles fazem parceria com as empresas de pedágio, e as empresas de pedágio repassam valor para eles, para combustível, material, ferramenta, fazem doações de materiais e ferramentas, né? Então existe esse empenho também das outras forças, né? E eles conseguem, a gente tem exemplos de quartéis voluntários que são exemplos, né, mundiais, né? Santa Catarina é muito forte o voluntariado, né? Tem quartéis lá que são a níveis mundiais muito fortes. Concórdia, Jaraguá do Sul, são quartéis voluntários e que são muito fortes. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos em Rolante, aqui é um quartel extremamente equipado. Uma viatura deles lá vale 1,5 milhão, custa o custo dela, né, que eles compraram recentemente. Isso tudo através de doações, empresas doando, fazendo eventos. Os bombeiros voluntários são acostumados a fazer eventos, eles não param, né? É aquele negócio, é galeto, é pastel, é pedágio solidário. Eles dão um jeito de fazer, né? E eu já trabalhei muito tempo com eles, né? Que nem Araricá eu acompanhei desde o início, né? O primeiro ano eu acompanhei eles todo dia. Todo dia eu não ia lá, mas 2 vezes por semana eu ia lá. A gente fazia os treinamentos, fazia a formação deles. E a gente acompanhou aí. Estão firme e forte, né? Outro quartel aqui da região que é bem forte, que é só voluntário, é Igrejinha, São Sebastião do Caí. São quartéis que são somente voluntários, né? Conseguem gerir algum recurso financeiro para equipamentos e tudo mais, mas a essência é voluntário, né? São coligados à Voluntersul.
A Voluntersul é uma associação de corpo de bombeiros voluntários do Rio Grande do Sul, daí, né? Olha só que legal. Nosso tempo passou, mas eu não queria terminar o nosso podcast sem citar algo que é muito na cabeça das pessoas que são leigas, né? Mas não é que seja na cabeça, é a imagem que é passada, mas eu confesso que, claro, a gente não teve muita oportunidade, mas nessa enchente a gente viu assim, muitas as atuações de um bombeiro ser um herói, né? É muito passado isso. A criança, eu acho que ela, por conta do uniforme que é utilizado, daquele caminhão vermelho, né? Eu acho que todo esse cria aquela fantasia na cabeça da criança, do menino, da menina, né? De que é uma coisa assim. E aí, normalmente, as imagens são do bombeiro com alguém, a vítima, conduzindo e tal, né? Então, acho que esse é o momento, né? O bombeiro como um herói, porque, de fato, ele é um salvador. Né? Ele é um salvador de vidas, ele é um salvador de edificações, muitas vezes, né, Fabiano? Então, eu queria, para você encerrar, né? A gente passou já o Dia do Bombeiro, mas você está aqui hoje representando esse dia e representando essa força dos bombeiros, transmitir uma mensagem para todos aqueles que são bombeiros e aqueles que gostariam de ser, e sobre esse sentimento que é colocado no coração de vocês quando termina uma ocorrência e vocês podem dizer, olha, tá aqui, tá salvo, o prédio tá aqui, ou a gente salvou os vizinhos, ou né, essa coisa de salvar uma vítima que está lá dentro, até mesmo o animal, por que não? Né? Porque é vida. É uma sensação assim, ó, indescritível, né? A gente sempre fala assim que a gente dá o nosso melhor, né? Para aqueles que têm o desejo, não desista, né? Porque talvez não vai dar no primeiro concurso, né? Ou talvez já passou a sua idade, mas tem como você adentrar, né? E tem como você salvar vidas, tem como você ajudar. E não desista, se qualifique. Né? O bombeiro ele não pode apenas fazer um curso de formação e nunca mais fazer nada. A gente, todos os dias, a gente treina, porque nenhuma ocorrência é igual a outra. E a satisfação de completar uma ocorrência com êxito é indescritível, né? Como eu mencionei. Aquele espírito, porque na hora do combate ali a gente está combatendo e a gente tem aquela preocupação com o nosso colega. E daí quando a gente termina, a gente vê, não, tá todo mundo bem, né? A gente se olha assim, não, tá todo mundo certo. E aí a gente se cumprimenta e diz, mais uma, né? Ou menos uma, né? A gente não sabe se é mais uma ou menos uma. E fica aquela sensação de dever cumprido, né? A gente costuma dizer, a gente não se intitula herói, né? Porque a gente é treinado para isso. A gente é o nosso trabalho, né? Então a gente está ali fazendo o nosso trabalho. Né? Mas para quem recebe o atendimento, ele recebeu um auxílio que é onde a vida dele estava em risco, que ele poderia perder a vida. Então, para ele, aqueles que ajudaram ele são heróis, né? Mas nós bombeiros não podemos nos intitular heróis, né? Porque é o nosso trabalho do dia a dia, né? Mas a gratificação quando um familiar chega no quartel ali para agradecer, ou a própria pessoa, a vítima, chega no quartel ali levando um presente ou alguma coisa, né? Porque do nada, assim, às vezes eles chegam no quartel e eles, eu queria deixar um presente aqui para a guarnição aqui que ajudou em tal incêndio ou tal acidente, me resgatou do veículo. Então não tem como descrever esse sentimento, né? É uma gratificação muito grande, né? Que a gente tem, assim, por ter efetivado de fato, ou a pessoa ter saído ilesa ou ter salvo ali a vida dela no momento que ela mais precisava, né? É bem gratificante, muitas vezes emocionante também, né? Eu ia dizer, isso deve ser emocionante também, né? Se a gente for falar de ocorrência aqui, a gente pode fazer um podcast de 3 horas, né? Que não dá pra contar todas as ocorrências, né? A que mais te marcou? A que mais marca é com criança, né? Porque daí tu, além de dar o teu máximo ali, tu ainda pensa nos teus, né? E daí tu vai atuando com força máxima, né? Acidente veicular, né? Que a gente precisou remover ali uma família toda, que um caminhão bateu neles.
Eu morava ainda em Panambi, estava nos bombeiros lá da região do 12º, lá na região noroeste do estado. E essa família ficou presa nas ferragens. E a gente conseguiu extrair eles, né? Levamos para lá e depois de um tempo eles fizeram contato conosco, né? E eu me lembro de um colega que era mais velho, mais veterano. E um dos dos filhos tinha 6, 7 anos, um menino, e não tinha mais lugar na nossa viatura. E ele pegou o menino, a gente colocou ele numa prancha rígida, né? E a prancha foi em cima do colo dele, né? E eles que eu conversava com a criança ali, né? Para manter a criança com sinais vitais acordada, né? Só que quando a gente tá na ocorrência, a gente respira fundo, morde o beiço, que a gente diz, né? E faz acontecer o negócio, né? Porque a gente tem que resolver. Sim. Quando a gente volta pro quartel, é que daí a gente... Desaba. Daí eu olhei ele assim, ele sentado no cordão chorando ali, daí eu disse... A gente foi conversar com ele, né? Ele disse, cara, eu olhava pra criança e eu vi o meu filho, porque daí ele tinha um filho daquela idade, né? E assim, a gente vai tendo ocorrências que vão marcando, né? E essa aí foi uma que marcou muito. E olha que faz muito tempo. Foi uma das primeiras ocorrências que eu peguei na vida. Emocionante. Né? Por isso que a gente tem que ter essa mentalidade bem firme também, né? O bombeiro, ele é preparado para isso, né? Psicologicamente para essas emoções, né? Sim. Para se conter e resolver. Exatamente, Na hora a gente tem que resolver. E é muito gratificante, né? Em todos os treinamentos que eu ministro por aí de primeiros socorros, combate a incêndio, eu sempre falo, se um dia você for colocado à prova e tiver a oportunidade de salvar uma vida, você vai sentir a melhor satisfação do mundo, né, que pode acontecer na tua vida. Né? Se tu ganhar na Mega Sena, tu não tem uma satisfação tão grande do que salvar uma vida. Tu vê a pessoa voltar ali depois de uma parada cardíaca, ou tu retirar ela das ferragens, trazendo ela à vida de volta, ou amenizando a dor que ela está sentindo ali, né? É uma satisfação que não tem preço. Parabéns, então. Eu te parabenizo em nome de todos aqueles que já receberam alguma ajuda de vocês, e também quero parabenizar a todos os quartéis, né, de bombeiros, sejam eles voluntários ou de que nível for, né? Continuem firme, nós precisamos de você. Obrigada, Fabiano, por estar aqui mais uma vez, e a gente ainda vai falar muitas vezes, com certeza. Conte conosco aí para outros episódios, né, e outros assuntos, né, e para o que for preciso. Tá ok. Obrigada. Tchau, gente.